Fala, time! Muito bom estar aqui com vocês mais essa terça-feira. E hoje eu tô com um convidado aqui que tem uma história fantástica aqui com o nosso time, comigo, com a minha família. A gente, né, tem uma química aí top demais. Tava com saudade, inclusive, de você, meu amigo. Também, irmão. E você que tá com a gente aqui, eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E outra coisa, tem muita gente assistindo esse canal e não tá inscrito no canal. Aí quebra, né? Aí quebra a Aí não firma. dá. Então, olha só. Já que você tá aqui consumindo esse conteúdo gratuitamente, meu amigão, pelo amor de Deus, dá só um apertãozinho nesse botão vermelho aí que é de graça. Inscrever-se. Ah, então aí vocês vão ganhar dinheiro com isso? Quem sabe um dia. Mas o objetivo é que o YouTube entregue e recomende mais o vídeo que Perfeito. você tá curtindo para outras pessoas que também possam ter esse interesse, certo? Certíssimo, meu camarada. Então, quero saudar aqui meu grande amigo, professor Romero de Castro, cara aí da educação. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. E a gente já tem uma história antiga, né? Oh. Então, acho que vai ser um prazer, vai ser um papo muito legal. Ótimo, cara. Romero, ele é professor de ensino fundamental, tem formação em psicopedagogia. Ele hoje dá aula num colégio tranquilo aí, um colégio pouco resultado que ele entrega. É o Colégio Porto Real, né? Quem tá por dentro aí desse universo da educação, com certeza já ouviu falar no Colégio Porto Real. Ele também é casado com a Carol Garcia, Certamente. pai Do João Paulo. pai do João. Quantos anos fez agora? Tá com 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Isso aí. Ele é autor do Clube da Fluência, que tá com matrículas abertas agora em 2024. Tá com matrículas abertas. Inclusive, tem cupom de desconto aí, pô, pro pessoal Do do Fala podcast? Time. É, claro, com Que certeza. isso. Chama lá o pessoal do suporte lá que a gente dá um cupomzinho de desconto pra você. Eles estão em lançamento agora, Sim, nesse segundo semestre de julho. Estão abrindo novas turmas. Isso Tem aí. quantas vagas ainda, Romero? Cara, então, depende muito da oferta, da demanda, né? Mas a princípio o que a gente queria oferecer é 20 vagas. Então, já foram, enfim, no início eram 40 e poucas, enfim, foram sendo preenchidas. A gente ainda tem 20 vagas, eu não sei se quando sair esse podcast ainda terão 20 vagas, mas chama a gente lá no suporte que a gente arruma um jeito, a gente arruma um professor lá sei lá, da Irlanda, da Itália, de qualquer lugar do mundo aí pra dar aula pra você. Então, só chamar a gente lá que a gente dá um jeito. Então, o lance do clube é conectar um professor quase que raiz ali, né? Aham. Esqueci a palavra. Fluente, nativo. Nativo, É, isso. pode Professor ser, pode ser. quase que nativo ali para conectar com a galera que tá querendo aprender o idioma, né? Seria mais ou menos isso, assim, a nossa ideia, na verdade, a ideia do professor nativo sempre me gerou um certo incômodo, assim, sendo sincero. Uhum. Porque não necessariamente o cara nativo, ele é um bom professor. Esse é um ponto muito importante. Até porque ele não conhece da língua. O cara trabalhava no Walmart lá nos Estados Unidos, e aí ele descobriu que brasileiros querem aprender a falar inglês. Ele coloca o perfil dele na internet, ele vai começar a dar aula. Então, eu prefiro hoje contratar brasileiros, mesmo que sejam morando fora do Brasil, mas eu prefiro trabalhar com brasileiros, com professores, Uhum. galera formada, licenciada. E aí, a gente, necessariamente, para isso, a gente vai ter que pagar um pouco mais, né? Enfim, o cara com formação ele é um pouco mais caro. Mas a gente tem a certeza de que o cara vai entregar o resultado que a gente precisa, né? Excelente. Então, a galera que quer falar inglês, qual é a promessa de prazo, Romero? Perfeito. A ideia é que entre 10 meses e 13 meses você vai estar falando com independência, e no final dos 18 meses de curso, você vai poder se considerar fluente em inglês. Então, você vai ter todas as provas, avaliações, vai ter o certificado bonitinho lá. Só que isso, no final das contas, não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é o quão fluente em inglês você tá. Então, a nossa promessa principal é essa. Com aulas semanais com os nossos professores, com a plataforma, o Clube do Livro, materiais, videoaulas, tudo aquilo que a gente oferece no Clube da Fluência. Enfim, preço... enfim, se você se interessar, tu vai clicar lá e você vai descobrir, mas... E lá na bio dele tem o link do site, né? Isso você aí. pode ir lá, consultar, entender, verificar. Uhum. Mas o fato é que o Romero é um cara muito viajado, né? Um cara que conhece... Quantos países você já passou, Romero? Cara, eu perdi essa... Assim, não que eu... O cara quando perdeu a conta... Não é isso, não é isso. Eu acho que foram 13. Acho que foram 13 ou 14. Uma coisa assim do tipo. É porque, na verdade, assim... Só pra deixar claro, a gente é quase conterrâneo, né? É que como diria... Arlindo Cruz, a favela venceu, né? A favela venceu. Então, assim...
Graças ao inglês, graças a poder dar aula e poder mostrar meu trabalho, eu consegui viajar para vários lugares. Óbvio que eu tive a ajuda de um monte de gente nesse processo, eu tive chefes muito bons, teve gente que me indicou. Minha mãe, cara, eu nunca falei isso assim, mas minha mãe foi crucial para eu conhecer todos esses países. Porque em 2014 eu tava trabalhando em um curso de inglês, Tá. surgiu a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo. Então, tinha a Copa das Confederações pouco tempo antes, eu já tinha feito um serviço de intérprete na Copa das Confederações, era, enfim, eu chamo de intérprete todas essas funções, mas cada uma tinha um nome diferente. Então, era assessor turístico bilíngue, ou controle de acesso bilíngue, ou então intérprete e tradutor. Mas, assim, no geral, eu fazia a função de intérprete, que era ou comunicar para as pessoas que estavam chegando em um grupo turístico o que era o Brasil, levar elas para FanFest, levar elas para o Maracanã, ou então, dependendo da situação, ficar na porta de um camarote, e aí quando um executivo brasileiro da empresa X que contratou o camarote quisesse conversar com um gringo, eles me chamavam lá e eu ficava naquele papagaio de pirata ali no caminho ali dos dois. Uhum. E aí nesse período eu fiz um curso de intérprete, foi muito importante pra mim. Pouco tempo depois minha mãe foi viajar numa viagem dessas, era uma viagem pra Rússia e pro leste europeu. Minha mãe é dentista e ela a vida inteira nunca tirou férias direito. E aí, em 2015, mais ou menos, ela falou que ela ia começar a tirar férias, tal, que ela ia começar a viajar, que ela não tinha conhecido lugar nenhum no mundo, e as pacientes dela tudo já tinham conhecido vários lugares. E aí ela fechou um pacote desses turístico e o pacote não tinha, enfim, era uma lei que existia na época de você ter um guia local, um guia brasileiro acompanhando o grupo e de preferência o cara que falasse inglês, né? E aí, enfim, o grupo não tinha, eu mandei meu currículo, conversei lá com o pessoal, enfim, minha mãe fez a ponte pra mim e eu consegui meu primeiro tour, assim, minha primeira viagem acompanhando o grupo. No final das contas, a função minha era traduzir pra velhinha entrar no hotel ou sair do hotel, pra quando a velhinha ficasse presa na banheira do hotel, eles me ligassem, ligavam pro meu quarto, falava, Sr. Romero, a velhinha fulana de tal tá presa na banheira, no quarto X. Como que é em inglês isso aí, Romero? Vai, Romero. Mr. Romero, the guest of room number la is strapped in her bed, so please help her. Ok, vou lá. E no final das contas, o que acabava acontecendo era o oposto, né? Porque elas me ligavam e eu tinha que pedir na recepção a chave do quarto de uma senhora. Que era uma parada mó constrangedora isso, né? Falei assim, olha só, eu preciso muito da chave do quarto da fulana, porque ela tá me esperando lá na banheira. Então era uma situação muito desconfortável, assim. Mas assim, era muito legal. Na maior parte do tempo eu carregava a mala de velhinha e conhecia um monte de lugar. Então assim, eu conheci Moscou, Budapeste, Praga, Viena. E aí depois teve uma outra viagem que foi pra Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia. Então fui pra Cracóvia, fui pra Paris, pra Alemanha, fui pra Munique, pra Heidelberg. Então assim, eu conheci alguns lugares, já fui pros Estados Unidos, assim, nesse tipo de viagem. E no final das contas, o que a gente... Se fosse pela minha grana, realmente, eu teria conhecido muito poucos desses países, né? Obviamente. Mas trabalhando a gente conseguiu chegar em muitos lugares, cara. Cara, mas o acesso, o network, ele vale mais do que o dinheiro, cara. Sim, verdade, verdade. Você conseguiu alcançar lugares aí que, como você falou, provavelmente o dinheiro, o recurso que você produzisse naquele período não foi suficiente, mas pela tua capacidade, pela tua intelectualidade, a tua inteligência te levou, né, a todos esses lugares. Ah, com certeza, com certeza. A gente conseguir, você conseguir se relacionar com pessoas, talvez seja a principal habilidade, assim. Na escola que eu trabalho, eu estava conversando agora há pouco tempo com um professor assistente da minha turma, né, enfim, trocando uma ideia com ele. E o que eu falei pra ele, assim, talvez a dica que eu dou pra todo mundo que tá iniciando no mercado de trabalho, assim, cara, saber se relacionar com seus pares, conseguir mostrar o seu trabalho sem ser arrogante, sem ser desrespeitoso, cara, talvez seja a principal habilidade que você pode desenvolver nesse processo. Certamente. Top. E você, quando você entende, compreende outra língua, outro idioma, o teu poder de nível de conhecimento é absurdamente amplificado, né, cara? Ah, com certeza, cara. Tem Existe várias máximas na educação, e uma delas é que o acesso ao conhecimento, ele vai abrir portas sempre. O problema é que a maior parte do conhecimento da internet, enfim, dos livros, em tudo quanto é lugar, ele vai chegar ou exclusivamente na língua inglesa ou primeiro da língua inglesa. Então, se você sabe inglês, você consegue ter acesso a conhecimento, enfim, pelo menos 6, 8, 10 meses na frente. E aí, se você está falando, por exemplo, de vendas, do mercado digital, que é talvez o principal braço de trabalho seu hoje, assim, se você consegue ter acesso, você pode ter acesso aos caras mais tops do Brasil.
Tu vai ver lá, sei lá, o Ladeirinha falando sobre tráfego, você vai ver o Ícaro Carvalho, você vai ver o Érico Rocha, fala, cara, esses caras são muito bons. Mas aí existe um degrau acima, que são os caras que eles ouvem e que eles leem. Sim. E aí tu vai, sei lá, tu vai chegar no Branson ou naquele outro maluco lá, no cara da fórmula de lançamento, Jeff Walker, e tu vai começar a encontrar de onde eles tiraram aquelas A ideias. fonte que eles bebem. Né? Exatamente. E se aquele cara criou uma teoria X ou Y, que no Brasil os caras replicam e fazem muita grana, eu preciso procurar a fonte disso, porque esse cara provavelmente já tá alguns meses na frente disso. Então, eu acho que o idioma é talvez a principal. Saber falar bem inglês é talvez a principal habilidade que você pode desenvolver para entrar no mercado de trabalho, assim. Tu acredita que o inglês hoje, pro currículo, né, de uma pessoa que tá realmente querendo se posicionar, tem um peso de quantos por cento, mais ou menos, pra colocar ela à frente, por exemplo, de um outro candidato que não tem o idioma ali? Não, perfeito. Então, a British Council, né, que é um portal desses que fala muito sobre idiomas, eles dizem que a pessoa com idiomas, ela tem pelo menos 40% a mais de chance de ser contratada. Mas o que a gente vê na prática é que não é só a questão da contratação, mas é você se manter na empresa. Então, diversas empresas, na hora de realocar pessoas, a gente viu muito isso recentemente, pós-pandemia, as pessoas sendo realocadas, a galera, enfim, mandando a gente embora, a empresa que diminuiu para 10% sua força de trabalho. E a gente via que as pessoas que permaneciam no cargo, muitas vezes um dos grandes fatores era a fluência em outro idioma. E aí a empresa, às vezes, nem precisa necessariamente disso. Porque a realidade principal é essa. Várias empresas não precisam. Sei lá, na minha company, provavelmente você não vai precisar falar inglês fluentemente para trabalhar lá. Mas se você tiver um cara que fala inglês fluentemente e outra pessoa que não fala, que tem as mesmas qualificações, que mostram um portfólio parecido, óbvio que você vai contratar alguém que fala inglês. Nem que seja vislumbrando um dia alcançar um outro nível internacional, conseguir mais clientes internacionais. E aí você já tem um cara na sua empresa para isso, né? Top demais. Tu sempre foi da área do inglês? Como que Não, começou então, essa... é muito doido isso falar. Quando eu terminei o ensino médio, cara, eu não sabia bem o que eu ia fazer. Então, eu queria ganhar grana. Meu principal ponto, eu quero ter, sei lá, um carrinho, botar gasolina no carro. Eu queria ir no Outback, na época só tinha o Outback da casinha, né? Então a gente falava que era no Outback, só tinha aquele. Não, hoje em dia tem tudo quanto é lugar. Mas eu fiz o Enem e eu fui muito bem na redação do Enem. Eu acho que eu sempre fui muito bom em linguagem no geral, então já escrevia bem, já fazia boas redações e tudo mais, e sei lá, eu tirei 900 e pouco na redação, subiu muito a minha nota, e eu talvez pensava em fazer letras na época, que era uma coisa que eu gostava, ou talvez comunicação, marketing, publicidade, alguma coisa nessa área em que eu pudesse usar essa habilidade linguística que eu tinha. E como minha nota aumentou muito, eu falei, cara, eu vou fazer odontologia. Dava pra entrar pra odonto, na UF, eu falei, cara, vou fazer odonto porque eu vou ganhar grana. Pô, meu pai e minha mãe são dentistas, já tô meio caminho andado. E aí, o que aconteceu, assim? Eu tive algumas desilusões ao longo desse período, assim. A primeira delas é que, no iníciozinho da faculdade, eu comecei a tirar nota baixa, comecei a descobrir que eu não era tão bom naquilo, e que, enfim, eu não tinha nenhuma aptidão pra coisa. E beleza, tudo bem e tal. Até qual período você conseguiu ir? Cara, eu fui até o 5º período. Ah, tu chegou aí? Cheguei metade da faculdade. Só que qual que é o problema? Pegou prática, alguma coisa de prática? Então, esse que é o ponto. A faculdade de odontologia, ela é estratégica. Porque você só começa as práticas de verdade entre o 4º e o 5º período. E aí, é nesse momento que você descobre que você não leva nenhum jeito pra coisa. E eu lembro que tinha um carinha lá na minha sala. Cara, gente finíssima. Hoje ele é dentista, né? Mas era um maconheirão, assim, maluco. Todo dia tava lá no estacionamento com a erva medicinal dele, né? E aí, eu lembro que eu chegava assim, desesperado na anatomia dentária, que era um negócio que você tinha que esculpir na cera com um equipamento de esculpir um dente. O cara esculpiu, cara, passando um perrengue danado, eu entreguei meu dente lá, eu tirei 3 no meu dente. Falei, pô, não é possível. 3 é um dente de cachorro, pô. Aí eu cheguei lá pra esse cara, não vou falar o nome dele pra não queimar o filme do cara, né? Falei, pô, meu camarada, escuta aqui. Pô, me fala aí, quanto tu quer pra fazer um dente desse pra mim aqui, não? Aí ele, não, nada não, pô. Pegou em 3 minutos, ele deixou o dente perfeito. Eu tirei 10 naquele dente. Eu falei, cara, claramente temos um problema aqui. E aí eu fui fazer odonto. Depois de um tempo eu consegui trocar pro Rio, fazer uma faculdade aqui no Rio, mais perto de casa. E nesse período um ex-professor meu me entrou em contato comigo e falou, cara, tem uma vaga pra dar aula de inglês. E eu já queria ganhar um dinheirinho e tudo mais, enfim. E é porque é muito desconfortável essas faculdades integrais são muito difíceis de se conciliar, porque é muito desconfortável você ficar pedindo dinheiro pro seu pai e pra sua mãe.
Então, eu entrei em contato com esse professor, eu falei, cara, vou aceitar essa oferta aí, eram pouquinhas turmas, eu ganhava, cara, eu lembro que eu ganhava R$ 248 na época, sei lá, o salário mínimo era R$ 600. Então, tipo, meio salário mínimo pra dar umas aulinhas, assim, né, porque eu ganhava por hora. Não, pô, já era o suficiente pra levar a namoradinha pra sair, botar gasolina no carro, pagar, eu lembro que eu tinha um Fiestinha, que ele era, enfim, meu pai me ajudou a comprar na época e tal, só que tinha, obviamente, tu tem que custear o carro, né, tu tem que pagar as parcelinhas lá, as coisas assim, e esse dinheiro, ele dava exatamente na conta, era milimétrico o negócio, não dava pra comprar nada mais. Então era pagar as coisas do carro, sair uma vez ou outra, duas talvez, e era isso. E eu comecei, quando eu comecei a dar aula, eu descobri uma coisa muito interessante. Todo o desprazer que eu sentia atendendo as pessoas, com a boca de uma senhora na minha frente, ou esculpindo o dente numa cera, eu tinha proporcionalmente o oposto, sentindo muito prazer em dar aula. Eu lembro que quando eu terminei minha primeira aula, eu lembro, assim, da cara dos alunos, assim, eu lembro até hoje da cara de alguns deles. Cara, era incrível a sensação, assim. Eu falei, cara, eu tô ajudando realmente essas pessoas. Então, a partir daí, obviamente, se eu gosto de fazer uma coisa, se você faz a coisa com prazer, você tem a tendência de fazer bem, você querer se especializar é muito grande. E eu fui melhorando nisso, então de 2012 a 2014 eu fui ampliando, sei lá, de 2 para 20 e poucas turmas no semestre. E aí chegou um momento em que eu já não conseguia mais conciliar com a faculdade. E, enfim, eu já fiz várias coisas assim nesse período, mas e foi nesse momento principal que eu comecei a pensar, talvez, se eu desse aula por conta própria, com a minha própria habilidade, eu conseguiria ganhar mais grana, mas ainda não estava muito maduro na minha cabeça essa ideia de empreender. Hoje em dia tem o digital, mas na época montar sala de aula, alugar um espaço comercial para fazer isso, isso era uma etapa seguinte, né? Cheguei a fazer umas aulas contigo lá em Bangu, né? Sim, na minha salinha, pô. Tua metodologia, eu lembro que... acho que eu fiz com o Eduardo até. Foi Tipo mesmo. assim, quando eu ouvi, eu falei, cara, esse aqui não é inglês não, mano. Porque, tipo, era diferente. Eu tinha feito já o WhatsApp, já tentei várias e várias vezes, né, em inglês. Mas contigo eu lembro que a gente tava estudando, tava indo, porra, bem e tal, aí tu usava muito a música como recurso, Sim. né? E a abordagem era diferente também. Eu não sei, o mecanismo, tu tem realmente um diferencial ali ou é uma parada que tu... No Brasil a gente tem uma herança metodológica, né, que vários cursos utilizam a mesma coisa, né, que é o Communicative Approach, né, que é a abordagem comunicativa, só que com uma roupagem diferente. Então, a gente tem essa linha que talvez seja a principal de todos esses grandes cursos de franquia que você pensa aí na cabeça. A maior parte deles usa isso. Só que esse talvez seja a melhor abordagem, o melhor método para crianças e adolescentes aprenderem. De fato, a criança e o adolescente, você pode colocar eles numa sala de aula e falar só inglês com eles, que em pouco tempo eles vão estar desenvolvendo isso. Qual que é o principal diferencial da criança para o adolescente? É que eles não têm escolha. Então, a mãe vai matricular o moleque lá, ele vai começar a estudar no curso de inglês, e se ele for uma semana e não entender nada, na segunda semana continuar sem entender nada, na terceira semana, ele não tem a opção que o adulto tem. Então, o adulto, e eu sempre trabalhei com adultos principalmente por isso, o cara, se ele vai 2, 3 semanas e ele não tá entendendo nada, o cara vai desistir do curso. Então, eu comecei a ler um pouco mais sobre transferência linguística, sobre todos os métodos que os grandes poliglotas utilizavam, memorização, as músicas, filmes, essas coisas assim que a gente pode utilizar, né, como recurso. Hoje em dia eu uso muito texto e livros, literatura mesmo, assim, também colabora muito. E eu comecei a montar aquilo que eu acreditava que era o principal. Eu lembro que talvez a gota d'água pra eu abrir minha sala foi justamente isso. Eu dava aula num curso, e eu sentia que eu poderia fazer muito mais, mas a coordenadora lá do curso, ela falava, olha, não, você vai ter que dar play nesse... na época era um DVD, né? Enfim, hoje em dia, provavelmente é um computador que faz isso, né? Uma tela, um quadro digital e tal. Mas era um DVD, e eu precisava dar play uma vez, repetir, dar play mais 2 vezes, voltar, e falava assim, e ela falava assim, não, é porque eu vi aqui na filmagem que você só deu play na frase 2 vezes. E não pode, porque o nosso método faz com que você precise dar 3 vezes o play na mesma frase. E era alguma coisa do tipo... let's put the tablecloth on the picnic table. Que é, vamos colocar a toalha de mesa na mesa de piquenique. E eu falava, tá bom, tudo bem, mas cara, meus alunos estão falando bem pra caramba, eles são os melhores aqui, olha só. E realmente, tu olhava meus alunos, no saguão do curso, eles estavam falando inglês um com o outro, estavam super motivados e tudo mais.
E eles estavam enchendo o meu saco, assim, perturbando a paciência, porque eu não tava repetindo várias vezes o método que eles utilizavam e essas coisas assim. Uhum. E aí eu falei, cara, não, definitivamente, eu preciso encontrar uma forma de dar aula do jeito que eu acredito que é o mais eficiente. Uhum. E foi aí que surgiu, na época, Rocket, né, no meu curso de inglês, que se transformou no Clube da Fluência posteriormente. E aí eu aluguei a salinha lá, em cima do consultório da minha mãe, era uma parada muito doida, porque... Em teoria, a salinha é da família da minha mãe, né? Mas ela nunca deixou barato pra mim, não, assim. Nunca te. Cara, pô, Nunca te aliviou. eu pagava mais do que a senhorinha da estética do lado, pô. Eu nunca entendi isso. Acho que ela me olhava pra mim e falava, esse garoto tem... Eu sei quanto ele ganha, ele deve ganhar mais do que a moça lá, então... Mas, assim, brincadeiras à parte, foi muito importante. Até porque era um período que eu tava já planejando casamento e tudo mais, então, pô, tinha que fazer grana, não tinha jeito, né? Sim. E hoje você considera que tu tem ali um modelo parecido com uma Netflix, uma plataforma? Só pra galera contextualizar mais ou menos. Sim, então, o primeiro movimento pro digital que eu fiz foi esse, assim, eu queria criar uma plataforma, depois de um tempo dando aulas presenciais e trocando hora por dinheiro, assim, eu queria criar alguma coisa que pudesse ser um recurso para os meus alunos. Tá. Então a ideia principal era ser uma plataforma para você poder tirar dúvidas, para você poder ter lá todas as principais dúvidas daquela lição específica lá dentro da plataforma. Então a Sim. ideia era essa, como se fosse uma Netflix, assim, ele é bem... graficamente ele é bonitinho e tudo mais. Mas no final das contas, isso só como um recurso próprio, como era a ideia principal, eu acho que hoje em dia talvez não foi uma melhor decisão de mercado, assim. Eu vendi durante, só pra contextualizar pra vocês, o Clube da Fluência ele foi vendido durante um tempo, como a maior parte dos cursos de inglês são vendidos por aí. Que você vende o login e a senha pra pessoa, a pessoa entra lá, ela começa a fazer as aulas. E a gente tem várias pessoas que saíram do Clube da Fluência, que fizeram todas as aulas, e que falaram assim, caraca, realmente, pô, aprendi inglês, tô falando aqui, consegui um emprego X ou Y, e pra gente é maravilhoso esse tipo de testemunho. Uhum. Mas a realidade nossa, brasileiros, aqui, tupiniquins, nós sul-americanos, aqui, a gente não tem esse comprometimento. Eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Quando eu tô fazendo uma pós agora, eu acabei de falar pra eles aqui antes que eu tô com várias aulas atrasadas, tem que assistir as aulas. Dificilmente a gente vai ter esse comprometimento metódico de eu vou assistir as aulas da semana, irei fazer os exercícios. E a realidade é que quando você tem um login e uma senha, você vai deixar lá enfim, só você ver quantos lançamentos a Netflix faz por semana, a gente não vê. Quantos vídeos do Novo Mercado, sei lá, que você assinou lá, paga R$ 79,90 e você nunca viu. Então eu resolvi, a partir desse semestre, mudar o formato do curso. E eu peguei talvez o produto topo de linha que eu tinha, né, que era as aulas particulares, aulas em grupo, com o professor ao vivo, junto com a plataforma, e transformei no único produto. Então não tem mais escolha, a pessoa não consegue mais comprar o Clube da Fluência, apenas a plataforma. Então a pessoa vai comprar também as aulas junto, porque assim é o que a gente consegue metrificar, e nesse momento é muito importante que a gente tenha a garantia de que a pessoa vai aprender inglês. Então, se a gente não faz isso, se a gente não dá as aulas particulares, a gente não consegue garantir que a pessoa vai de fato assistir todas as aulas e vai fazer todos os trabalhos. Acho que isso faz muita diferença. Qual que você acredita ser talvez o maior desafio, assim, cara, pra quem tá começando nessa jornada do inglês? Então, existem alguns. Vários já foram derrubados com avanço tecnológico. Uhum. Então, as dificuldades que a gente tinha anteriormente de achar material em inglês, achar filmes e séries em inglês sem legenda. Pra você ter uma ideia, eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, eu era criança, minha mãe pagava o curso pra mim, eu fazia um curso, que era um curso menor, assim, lá em Bangu. Academia Inglesa o nome, por sinal, enfim, curso maravilhoso até hoje. E só tem lá, é impressionante, né? Eles expandiram o tempo, mas só tem lá. Eles são muito bons no que eles fazem. E eu estudei lá durante a minha vida toda. E eu lembro que a gente pegava fita isolante e colocava na TV na direção da legenda pra poder treinar. Então eu ia, sei lá, a gente ia no curso e aí tava lá passando Friends na Warner. E a gente, pô, vamos assistir esse episódio de Friends. Beleza, assistimos um primeiro assim, beleza, tal, legal, mas pô, assistir com legenda em português não é tão maneiro. E não dava pra tirar a legenda, porque a versão era fixa, né? Uhum. Então a gente lá pegava a fita isolante, colocava na direção da legenda pra poder treinar. Isso é uma coisa que não existe mais hoje em dia. Então a gente tem acesso a conteúdo, pô, aos montes na internet. Um dos grandes empecilhos hoje da pessoa é você conseguir conciliar o tempo e aquele... Sabe aquele comprometimento que você precisa ter durante um período que é mais do que 6 meses, né? As pessoas conseguem se comprometer durante 6 meses pra alguma coisa.
Então, se eu tenho um projeto de emagrecer, se eu tenho um projeto de fazer alguma coisa, você consegue se comprometer por 6 meses. Então, talvez exista essa métrica aí, não sei se vocês sabem aí no chat qual que é a porcentagem de pessoas que desistem depois de 6 meses, deve ser gigantesca, né? Em dietas, em cursos, em pós-graduações, em graduações. Mas inglês vai demandar um pouco mais. Vai demandar talvez um ano e meio, um ano e meio. E isso muita gente não consegue ter esse tipo de compromisso. Existem barreiras linguísticas naturais. A pessoa ela é disléxica, ela tem dificuldade, ela foi mal alfabetizada em português, que dirá em inglês, ela tem dificuldade fonética mesmo, ela não teve aquele acompanhamento na primeira infância do som das letras, esse tipo de coisa. A consciência fonológica não foi bem desenvolvida, mas isso tudo é contornável. Contornável tranquilamente. O que é mais difícil o que a gente vê hoje, que talvez seja o maior empecilho do aluno de inglês, é justamente se comprometer em estudar durante aquele período de tempo e não perder o contato com a língua, não ficar 2 semanas sem abrir o livro. Isso é muito difícil. Mas isso a gente passa por esse problema em vários aspectos, né, na vida. É por isso que a maioria das pessoas que tentam alguma coisa, elas desistem e não tem resultado porque desistem, na verdade. Eu tava até vendo hoje uma entrevista, o entrevistado falava que a diferença do louco, né, pro cara que deu certo, é que o cara que deu certo também é louco, mas não desistiu. Sim. Então, os dois, muitas vezes, são sonhadores, o cara, pensa e tal. E aí você tem aquele cara que pensa num futuro lá na frente, que ele vai lá, né, na máquina do tempo dele, lá na frente. Eu me considero muito assim, tipo, Sim. eu pego umas ideias que ninguém acredita, cara. E aí o meu papel é ir lá na frente, no futuro, enxergar o que ninguém tá enxergando, voltar aqui e falar, pessoal, olha, isso aqui vai acontecer lá na frente. E aí quem tem o poder de acreditar nisso, de seguir nessa compreensão de entendimento ali de que isso realmente pode acontecer, porque é uma possibilidade, né? Com certeza vai ter uma chance muito maior de chegar lá nesse futuro e ter um resultado, né? Então, acho que culturalmente no nosso país, e aí eu falo por mim, o inglês é um ponto que, cara, eu tava te falando aqui no início, toda vez que eu olho pra você, eu me tipo assim, me martirizo, porra, por que eu não falo inglês? Fluente, pelo menos, né? Porque é o que tu falou. Tu estudar em inglês é uma coisa. Sim. Agora, tu se comunicar em inglês é outra. Totalmente diferente. Né? Sim. Então, tem muito recurso que, por exemplo, eu peguei um curso agora que todo o material de estudo é um curso brasileiro, mas a maioria do material de estudo vem em inglês. Por quê? Porque a maioria do conteúdo de marketing vem primeiro dos Estados Unidos, Sim. né? Então, se a gente está falando do conceito de viralização, né, do short video marketing agora, que é os vídeos virais curtos. Então, é um novo modelo de crescimento na rede social que, cara, quem não está estudando isso, está perdendo tempo. Sim. Né? Só que como que você estuda uma coisa se você não entende? Né? Ou você não tem o mínimo de cuidado de ir lá pesquisar, mesmo que traduzir no Google Tradutor, cara. A galera tem como se virar, mas tem a oportunidade de se desenvolver cada dia mais. Então, qual o mecanismo principal que você acha que hoje os teus alunos utilizam, assim, e utilizaram, principalmente pegando os cases que você tem? Você fala assim, cara, esse cara aqui, ele conseguiu, ele se destacou por conta disso, disso, disso. Sim, a gente tem todo tipo de aluno, então, desde do cara que convencionalmente nós chamaríamos de um cara mais bruto, com menos educação formal, até pós-graduados, mestrados, doutores. E, então, definitivamente, a pessoa que tem um propósito claro pelo que ela está aprendendo inglês, ela tem a tendência a ir até o final do curso. E, consequentemente, se for no nosso curso, a chance dela ser fluente em inglês no final do curso é altíssima, assim. É quase impossível você terminar o curso todo, passar por todo aquele martírio, aquela dor. Porque isso é algo muito importante. Aprender nunca será fácil, né? Sim. Então você vai ter que se dedicar, você vai ter que ler, vai ter que fazer exercícios, vai ter que escutar os áudios recomendados, vai ter que assistir a aulazinha X ou Y, vai ter que entrar lá semanalmente na sua aula e assistir a aula com o pessoal, participar da aula. Talvez esse seja o cara que consegue entrar já no projeto com um propósito muito claro. Então, o cara, ele é programador, ele trabalha... A gente tem cases parecidos com esse, assim, né? Ele é programador, ele trabalha numa empresa brasileira, trabalha, sei lá, no ECAD ou no IMPA, ou trabalha numa firma dessas. E ele quer conseguir uma vaga de programador fora do Brasil, porque lá ele vai ganhar em euro ou em dólar.
E esse é o projeto do cara. Então o cara entra no curso, ele tá claro pra ele. Ele só vai parar. Ele só vai parar de estudar quando isso acontecer. Esse cara, ele tem a tendência a conseguir ir muito bem. A conseguir se dar bem no curso. O perfil de aluno também que a gente tem... um jovem adulto com menos responsabilidade, assim, com mais tempo disponível, mas que o cara entende que o inglês é importante pra ele, ou que vai ser importante de alguma forma, também faz muita diferença. Então, no final das contas, o cara que entende o quão é importante o inglês pra ele, seja pra conseguir viajar e se comunicar, pra conseguir fazer negócio, pra ser promovido no trabalho, pra se permanecer no trabalho, independentemente da situação que ele tá hoje, um caso que está recebendo muito agora são pedagogas, professoras, até pela minha formação, pelo meu trabalho hoje no Porto Real, eu acabei atraindo muita gente da pedagogia para o meu perfil. E a gente tem vários casos onde a pedagogia, a gente entende. A pedagoga, ela vai ganhar o piso lá, então ela vai dobrar e vai ganhar 3 mil e pouquinhos reais. Mas se ela for bilíngue, se ela tiver o inglês, ela vai trabalhar num colégio que vai pagar 6, 7 mil reais para ela. Então, para ela é muito claro, eu vou investir esse valor aqui. Mas esse valor que eu tô investindo é menos de um mês de salário que eu vou precisar me despender de menos de um mês de salário quando eu for promovida e eu conseguir um emprego num colégio bilíngue. Então isso também faz muita diferença. Você ter claro pra você o quanto você vai ter que se dedicar, por quanto tempo e qual que é o seu propósito principal. Talvez essa seja a principal habilidade. O cara ler muito ou assistir muitas séries e filmes, ele colabora? Até colabora, mas isso tudo são comportamentos mimetizáveis. Você consegue imitar esse tipo de comportamento mesmo que não seja algo que você faz. Se eu pedir pro Marvin, olha só, eu sei que você não vê muita série, mas essa semana você vai assistir um episódio de, sei lá, How I Met Your Mother em inglês sem legenda. E você vai anotar todas as palavras que você tem lá, que você não conseguiu entender, e você vai depois voltar a botar a legenda em português e você vai preenchendo essas lacunas no seu caderno. Beleza? Beleza, ok. O Marvin, por mais que talvez ele não faria isso por prazer, ele vai fazer por estudo, por comprometimento. Então, isso faz muita diferença, cara. Entendi. Então, o segredo está no método, né? No método e seguir o método, porque ser fiel àquilo que está sendo proposto. Sim. Que a maioria das pessoas que... isso é importante até para ficar claro, né? É para todo mundo. Sim. Não é para qualquer um, mas é para todo mundo. Esse é o ponto. Então, se o método funcionou para uma pessoa, para duas, para 3, para 10, vai funcionar para você também. Sim. Então, acho que ter clareza do objetivo, ter clareza do foco que você está procurando. O teu público-alvo, então, ele não é jovens e adolescentes hoje, né? De uma forma mais... Se a gente for analisar, aí já caindo pro esse lado do marketing, né? Se a gente for analisar a persona, talvez seria a galera de 25 a 50 anos, classe B, C, dependendo. Jovens profissionais, como a gente categorizaria, né? O meu público hoje é 65% mulher, 35% homem, mas isso é uma coisa só de momento, talvez. E talvez esse seja o nosso público principal. Não necessariamente, isso não quer dizer que adolescentes ou jovens adultos, a galera de 18 a 25 não se encaixaria, como já teve bons cases disso. Assim como também o pessoal 50 a mais, eu já tive algumas turmas de pessoas mais velhas, mais experientes, e funcionou super bem. Era talvez uma das aulas que eu mais gostava de dar no período que eu dava mais aulas, assim. Então, não necessariamente tem um público específico, a gente consegue ver a persona e ver, no final das contas, quem compra na internet tem esse perfil de 25 a 50, 25 a 45. Então é algo mais abrangente, assim. Tá. Agora, um ponto que você tocou, de que não é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. Talvez seja o ponto-chave você vai tá comprometido? A Oxford fez um estudo há um tempo atrás que 92% do seu sucesso acadêmico em qualquer área, inclusive o aprendizado de idiomas, parte do aluno e não do método e do projeto. Óbvio que você não vai alcançar o 100% sem um bom método, um bom acompanhamento, um bom professor, mas você consegue. Se você entrar na internet hoje e procurar curso de inglês completo no YouTube, você vai achar provavelmente vários professores que já fizeram e tem horas e horas de conteúdo. Por que as pessoas compram um curso de inglês? Porque elas gastam 600 e poucos reais num curso desses de franquia, porque elas vão gastar um valor X lá no Clube da Fluência. Cara, porque tá tudo organizado. Tá organizado, você vai ter acompanhamento, você vai ter o método lá todo disponível. Então, existe um valor na organização do projeto, né? E óbvio, se você consegue se comprometer com aquilo, aí você já tem muito mais que meio caminho andado. Que a nossa mente, né? A mente humana, não só do brasileiro, mas de maneira geral das pessoas,
cientificamente é comprovado que nós preferimos Uhum. aprender com aquilo que está organizado. Uma Sim. metodologia que tem início, meio e fim, né? Uhum. Então, como você falou, pô, eu poderia ir no YouTube, mas eu vou achar uma fração de conteúdo Uhum. daquilo que eu preciso aprender dentro de um contexto geral. Sim. Pode ser que eu esteja pulando e queimando uma etapa, indo mais além do que eu deveria ir naquele momento, ou até estar anterior ao que eu poderia estar naquele momento. Então, Perfeito. esse equilíbrio, talvez esse nivelamento que pode ser feito também ali, a compreensão de você chegar para a pessoa e falar, não, você pode, a partir dessa aula aqui, começar que você vai bem. Uhum. E ter o passo a passo, né, que é... A gente fala muito na ME do plano de ação. Uhum. Então, se você tem um plano de ação e fala assim, cara, eu preciso agir nisso, nisso e nisso pra poder ter resultado, Uhum. então vai. Ontem eu fiquei até brincando com o meu personal, falei, eu quero resultado, quero resultado. Uhum. Aí ele falou, então você tem que fazer isso, isso e isso. Justo. Tem que ter Cria um constância. plano de ação pra Tem você. que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, tudo na nossa vida que a gente quer ter um resultado XPTO, tem que ter um plano, Uhum. né? Tem que ter um alvo e um plano. Se eu tenho um plano pra chegar lá, Sim. não tem como dar errado, né? Não, perfeito. E eu acho que existe também um outro porém. Nós, na maior parte das vezes, e aí a gente fala com o público brasileiro no geral, a gente não foi... não educaram a gente a se autoeducar. O que eu Sim. quero dizer com isso? Ninguém ensinou pra gente como a gente precisa estudar, como a gente precisa entender todos os métodos de estudo, as metodologias ativas ou não, e falar, cara, a minha aula vai ser X ou Y, ou o meu tempo de estudo vai ser dessa forma. Ninguém ensinou isso pra gente. Então a gente começa a querer estudar na internet sem saber estudar. E eu acho que esse é um dos principais diferenciais de quando você tem um professor te acompanhando. É que o cara vai falar assim, putz, pra você, cara, olha só, isso que você tá fazendo não vai funcionar. Eu vejo isso muito com as minhas crianças, assim. A gente falou no início e acabou não voltando nesse assunto. Hoje eu sou professor de ensino fundamental, né? E professor regente de turma, tutor. É uma nomenclatura um pouco diferente, porque o Porto Real, o colégio que eu trabalho, ele funciona com a educação personalizada, que é um método espanhol. É diferente o projeto, mas no final das contas, eu conheço cada um dos meus alunos. Eu sei cada dificuldade deles. Eu sei quando eles dormiram mal. Eu sei tudo isso. Então, quando o professor vem reclamar comigo de alguma coisa, ó, fulaninho de tal brigou com o ciclano, eu já falo, não, fica tranquilo, o pai dele tá viajando essa semana, e ele fica mais sensível mesmo, então pode ter acontecido alguma coisa. Ou então, se o garoto tá lendo mal, enfim, a gente trabalha muito com fluência de leitura, né? Então, a criança tá lendo lá a leitura dela, e ela tá lendo 38 palavras por minuto, sendo que ela tá no 3º ano, ela tinha que estar lendo 80. E eu falo assim, cara, vamos precisar intervir aqui. E aí a gente faz os testes. E aí, nisso, a psicopedagogia me ajuda muito, porque eu consigo pegar e fazer assim, cara, eu tô vendo essa criança aqui, essa ausência, esse problema que ele tá tendo aqui na leitura, isso não é algo apenas contornável no âmbito pedagógico, a gente vai ter que entrar com alguma técnica de psicopedagogia, ou psicólogo, ou psiquiatra. Então, pra gente, a gente vai começando a somar coisas nesse processo, né? Top. E vem cá, muda pra você essa nova fase antes e depois do Colégio Porto Real? Total, cara, total. Tua percepção até pro inglês, né? Sim, mudou muito a minha visão em relação, tanto que eu mexi em várias coisas na plataforma depois de um tempo, eu excluí algumas coisas, mudei texto nos e-books, porque no final das contas, assim, lá eu tenho treinamento gratuito, é o que eu tô fazendo aqui. Tu não sabe, mas eu vim pra uma consultoria de graça com o Marvin Chaves. Ele não notou isso, ele achou que tava me convidando pro podcast. Mas eu tô aqui pra pegar ideias de negócio aqui, né? Pra gente trabalhar, né? Então, eu economizei uma grana. Ó, senhores, economizei uma grana aqui hoje fazendo isso. Então, mas mudou muito a minha percepção, cara. Eu acho que, primeiro de tudo, eu descobri uma área que eu já gostava de trabalhar. Aliás, que eu já me interessava muito, mas eu não tinha prática de trabalho mesmo. Eu lembro exatamente quando surgiu isso. Eu tive um aluno, lá na Rocket ainda, no período da pandemia. Ele era uma criança no espectro autista. E rapidamente, eu comecei a falar, cara, esse garoto é muito legal. Ele é muito inteligente, ele é muito interessante. E assim, eu tenho o costume, a Carol fala que eu sou meio obsessivo nas coisas que eu gosto. Então, se eu gosto de Sudoku, eu vou aprender todas as técnicas japonesas de Sudoku. Se eu gosto de tênis de mesa, eu tô assistindo o Felix Lebrun, usando o pen holder, né? A pegada caneteira dele, a backhand. Então, eu lembro exatamente como se fosse hoje. Quando eu conheci esse menino, obviamente não vou falar o nome dele pra não expor, eu falei, cara, preciso estudar mais sobre isso. Eu comecei a estudar sobre metodologias ativas, pedagogia. Eu falei, acho que vou fazer faculdade de pedagogia. Porque eu já me interessava, eu tinha letras e tal, mas assim, não é a mesma coisa.
E eu comecei a me interessar muito pra essa ideia de trabalhar com crianças necessariamente. E aí eu fui fazer um curso no Porto Real, que era um curso que eles são muito espertos, assim, nesse aspecto. Eles sempre faziam um curso na metade. Estratégicos. Estratégico. Eles fazem um curso na metade do ano. E o curso eram os 4 características do professor de vanguarda. Eu falei, pô, eu sou um professor de vanguarda, obviamente, né? É claro que eu sou um professor de vanguarda. E um dos caras que ia palestrar era o Luciano Castro, que foi fundador do Elite. Assim, depois ele vendeu para um grupo, obviamente fez muito dinheiro com isso. Eu falei, cara, eu quero entender esse cara, pô, um cara empresário na educação, pô. E eu fui lá nessa pegada, assim. Óbvio que eu já conhecia a escola, eu já achava que talvez um dia eu precisaria trabalhar em uma escola. A Carol tava grávida na época, então eu já pensava que, talvez no futuro, quando o João Paulo ficar mais velho, eu vou trabalhar numa escola pra ganhar bolsa de estudos, mas eu pensava em trabalhar como professor de inglês. Quando eu cheguei lá e comecei a ver, e aí era perto de uma sala de segundo ano, assim, de crianças pequenas, onde estava acontecendo o curso, óbvio, as crianças não estavam lá, eram no sábado, mas eu entrei, eu vi o quadro, vi as paradas escritas, e eu lembro que tinham várias características na sala, eu falei, cara, eu quero trabalhar nesse lugar. Como é que eu faço, assim? E aí começou a minha cabeça a funcionar. Pô, eu preciso, sei lá, conversar com as pessoas, né? E, assim, eu cheguei um pouquinho antes do curso, aí assisti as primeiras palestras, no primeiro coffee break que teve, eu fiquei parado, assim, né, esperando acontecer, e o diretor da escola apareceu e começou a conversar comigo, assim, pô, me fala de você. Aí eu falei do meu caso, assim, e é uma situação complexa, porque muitas vezes isso é uma coisa que nós brasileiros temos, a gente não valoriza o nosso currículo como a gente pode. Então eu falava, pô, eu sou empresário, né, eu tô trabalhando nessa parte, mas como empreendedor agora, eu acho que eu vou ter dificuldade de realocar no mercado, assim. Então eu achei que eles iam ver isso como um problema, né? Pelo contrário, eles falaram, cara, que legal. Então, pô, tu é um cara empreendedor, a gente valoriza muito o espírito empreendedor, o cara querer crescer com a gente, querer o desenvolvimento da escola. E eu falei, cara, pô, legal, maneiro. E aí chegou na hora do almoço, eu fui sozinho, né? Eu botei as caras, eu não fui com nenhum amigo. Normalmente é comum quando você vai pra um congresso, pra um curso, tu levar a tiracolo um amigo seu, né? Então você vai lá. É. Mas eu não achei ninguém que queria ir comigo, eu fui lá e fui sozinho. Mas sabe que isso é bom, cara? Cara, exatamente. Isso é bom. Foi o que foi o diferencial pra mim. Porque na hora do almoço eu sentei sozinho. E quem sentou na minha frente foi o João Malheiro, o doutor João Malheiro. O cara é uma sumidade na educação. Ele era o diretor de formação da escola. Ele tinha uma função meio de conselheiro, assim. Hoje ele vai disputar pra ser vereador, eu acho. Ele até saiu da escola agora pra concorrer a ser vereador e tal. Ele é pré-candidato, né? Tem que falar essas coisas. Mas ele sentou pra conversar comigo. Ele é um português, o cara super inteligente, uma sumidade na educação. Falei, cara, esse coroa aqui eu já vi ele na internet, pô. É o Jeb, é o João Malheiro, pô, vou conversar com esse cara. Comecei a conversar com ele e tal, papo vem. No final do almoço, ele olhou pra mim e falou assim, menino, gostei muito de você. Você tem o espírito do Porto Real. Eu falei, pô, se o espírito do Porto Real quer dizer o contra-cheque do Porto Real, eu tô dentro, pô, agora. Mas enfim, aí aconteceu isso e tal, eu cheguei em casa depois do curso, falei, não sei, né, enfim, era uma coisa, junto de mim tinha 100 pessoas lá dentro, então assim, não sabia. E Não, mas esse curso ainda não era. não, um curso era um curso qualquer, mas livre, assim, então, mas aí já que tem tá. uma intenção ali, né? Exatamente. No final do curso eles falam assim, se você tiver algum interesse e tal, sim, estamos aí, né? Cara, mas esse é o melhor método de recrutamento que existe. Sabia? É mesmo? A partir de uma mentoria, de um curso. Tipo assim, se você consegue criar uma visibilidade tal que as pessoas queiram trabalhar com você ou contratar uma mentoria sua e dali você consegue fazer um filtro para contratação, é o melhor método de recrutamento. Assim, é que ele não é convencional, Sim, mas é um método do caramba. Mas já filtra muito o cara que quer. Pô, o Snow. Ih, cara, não, mas o Snow. Mudou. Ficou sempre uma água pra mim. Então Fechou. você tem essa oportunidade de ali se conectar com a galera do Porto Real. Aí olha que legal, tu sentiu a ambiência do lugar, tu sentiu a frequência das pessoas, tu conversou com pessoas que você nem imaginava, tudo por conta do network. E tem gente que vai pro evento agarrado em outra pessoa e fica durante o evento falando só com aquela pessoa que tá do lado dela Pois e perde a oportunidade de se conectar com várias outras. É isso. E a maioria das pessoas, ô Romero, e eu falo isso porque isso já aconteceu muito comigo. Quando você tá num evento, você tá sempre julgando o ambiente. Tipo assim, pô, e às vezes é pré-julgando, né? Na maioria das vezes. Pô, o que será que as pessoas vão pensar se eu chegar? O que será que não sei... Só que a pessoa que tá do outro lado ali da mesa, ela tá doida que você chegue. Sim. Porque ela também tá sentindo assim. Ela também tá com vergonha.
tá tímida, ou tá com medo de, pô, será que se eu chegar ali o cara vai achar ruim? Eu mesmo fui num evento no início do ano e tava numa rodinha assim conversando, que era uma roda de network. Aí um cara parou do lado e aí começou a ouvir a conversa. Aí daqui a pouco eu vi que o cara tava meio assim, tipo, querendo se chegar. Eu falei, chega aí, irmão, vem pra cá, cara. Aí ele, pô, meu, obrigado, não sei o quê. Aí hoje eu sou amigo do cara no Instagram. O cara tem uma audiência maneiríssima. A gente se conectou ali por conta de um gesto simples, que você muitas vezes não tem a intenção daquilo naquele momento, porque você vai pra um evento, você tá querendo ou vender alguma coisa, ou comprar alguma coisa, ou aprender alguma coisa assim de forma objetiva. E você esquece que, cara, sempre que você for com uma intenção muito direcionada pra uma coisa, pode ser que você perca outras coisas importantes que acontecem ao redor, que vão te fazer chegar nesse objetivo fim. Né? Mas ao mesmo tempo também você precisa ser intencional com as suas amizades. Intencional, Porque claro, isso sempre. é muito doido. Eu tava pensando nesses dias. Quanto tempo que a gente perde na nossa vida cultivando umas amizades que não vão levar a nada, assim, né? A galera do futebol, a galera do churrasco, a galera, enfim, sua turma de escola do Fundamental 2. E depois você vai pensando, cara, eu tô gastando um tempo em que eu poderia estar cultivando amizades que iam me acrescentar mais. Não só, e aí eu não tô falando só de você ser muito interesseiro nas suas amizades, não é esse o ponto. O ponto é, eu preciso estar com pessoas que estão na mesma frequência que eu tô. Então, se eu quero, por exemplo, eu tô numa fase agora, eu quero me consolidar na escola que eu trabalho, eu quero fazer um trabalho cada vez melhor, eu quero talvez ajudar na internet pessoas que tenham dificuldades parecidas com essas relacionadas à pedagogia, a ensino, a método. Eu também quero pegar o Clube da Fluência hoje, colocar ele em piloto automático, assim, conseguir escalar ele, alcançar mais pessoas. Então, isso tudo é a minha realidade de hoje. Faz sentido eu tá com pessoas que vão me colocar pra baixo, que tipo, não estão na mesma vibe, assim. Também não faz tanto sentido, né? Mas isso que você falou é muito verdade. A gente vai focado no negócio, não, vou aqui pra vender. A gente vê muito isso, não sei se... Quando você pegou essa fase, né? Teve um tempo que o marketing multinível era muito forte no Brasil, né? Então, tinha várias, assim. Tu chegava lá e tu ia vender Seeds, e o cara tava vendendo Herbalife. E o outro queria te vender uma linha da Telex Free. E aí tu chegava e você falava, caraca, o que tá acontecendo aqui? Ele, não, pô, se tu comprar uma linha da Telex Free, tu vai entrar aqui, pô, em tanto tempo você vai ser duplo diamante. Telefonia VoIP. É isso aí. Ai, tomei um prejuízo nessa aí, meu amigo. Cara, engraçado isso, porque isso a gente via muito antigamente. E no final das contas, você consegue ser, pô, genuinamente, pô, quero conhecer essa pessoa. Como é que eu posso ajudar ela de alguma forma? É porque a conexão, Romero, ela parte de uma premissa de uma via. E essa via, geralmente, ela tem que ter uma mão que vai e uma mão que vem, uma mão dupla. Né? Quando você fala da amizade, eu posso dizer pra você, cara, que eu sou um especialista nisso. E é um perigo. Por quê? Toda vez que você... Porque assim, cara, é como se fosse uma máquina de conexões. O meu cérebro ele funciona assim. Eu vou me conectando com pessoas, vou me conectando aqui, vou medindo ali o que eu posso oferecer, o que essa pessoa pode me oferecer também e tal. Só que tem amizades que não passam por esse âmbito. Tem pessoas que você, porra, da infância, que você gosta, que são pessoas que você realmente tem uma troca, mas que não tem nenhum interesse. Sim. Assim, profissionalmente falando, né? É claro, esses amigos às vezes te conectam com pessoas que vão precisar do teu serviço e tal. Sim. Mas uma coisa eu concordo com você, cara. As pessoas que estão olhando pra você e torcendo muitas vezes ali pra que você fique estagnado junto com elas, essas são perigosas. São. Né? E aí agora o grande ponto é como identificar isso, né? Isso é muito difícil. Porque, tipo assim, as pessoas querem ver você bem, muitos amigos, inclusive, que se dizem amigos, mas não melhores do que ela. Né? Isso é muito real. Então, a Evelyn me ensina muito com relação a isso, porque tipo, eu sou um cara muito que ando pra frente. Sim. Ando pra frente. Só que existem algumas amizades importantes de você se conservar que, cara, às vezes você tem que dar um passo pra trás, com cuidado, olhar, ir lá, dar a mão, né? Sim. Porque senão você acaba perdendo a sua essência, perdendo pessoas importantes ali por conta da correria, porque é muita gente, muita coisa, é muito assunto, né? Claro. Então, hoje eu tenho esse filtro, assim, sabe? Sim, Tipo, é importante, é importante. E no final das contas, você tem que balancear também. Isso em todos os aspectos da sua vida. Se você consegue
Isso, se você quer aprender inglês, isso é muito importante. Se você quer estar com pessoas mais próximas a você, se você quer fazer negócio, é muito importante também. Você precisa saber entender que você tem uma bateria social ali, que você você tem um tempo reduzido pra socializar, pra estar com pessoas. Uhum. Então, cara, com quem que eu prefiro estar, numa terça-feira à tarde? Eu prefiro estar com o Marvin. Porque eu acho que ele é um cara legal, é um papo legal. Eu, como eu já disse, fui completamente interesseiro minha vinda aqui. Eu tô aqui pra poder Cara, absorver meu maior consultoria insight- gratuita total Meu maior aqui. insight você ainda vai receber. Ah, aí sim. Tô guardando pro final. Aí sim, fechado. É. Mas tem sentido, tipo, investir tempo, né? Uhum. Porque gastar tempo é uma palavra que talvez eu nem use mais hoje em dia, Não porque faz sentido, não é gastar. ainda mais com filho, né? Você tá Sim. eu tô na fase igual a sua agora, Aham. com filho 1 ano e pouquinho. Como que muda totalmente o teu investimento de prioridades, Sim, né? completamente. Eu antes investia muitas horas do meu período à noite no trabalho, outras coisas. Hoje eu inverti. Eu Sim. acordo mais cedo pra poder Eu tô na mesma fase, é estar com impressionante. ela, né? Tipo assim, Aham. e conseguir dar um beijo antes de dormir, ou estar com ela, ou dar a dedeira ali antes de dormir e tal. Então Aham. são coisas que vão ganhando um novo significado e você ressignifica outros, né? Com certeza. Mas de fato as amizades precisam realmente ser bem escolhidas. Isso aí é um ponto importante. Eu acho que é um ponto importante. E isso faz muita diferença em tudo. Assim, faz diferença na hora que você vai aprender alguma coisa, você vai aprender uma nova habilidade, você vai. No seu trabalho, isso faz muita diferença também. Né? E você tem uma função ainda maior, assim, né? Eu faço isso muito pouco, mas na EMEA, com certeza, você tem que, além de trabalhar com pessoas que você está tentando escolher com quem você vai conviver, porque, enfim, é um convívio, né, na empresa, você tem que entender, cara, essa pessoa possivelmente pode se tornar um amigo meu, pode se tornar uma pessoa mais próxima, então, cara, quem é essa pessoa aqui? Deixa eu conhecer ela antes de tudo. Então, você faz isso 2 vezes até, né? E é o que eu te falei, né? Hoje a gente tem muito mais foco no processo seletivo para que a nossa construção do dia a dia seja mais fácil. Eu já errei muito no começo, ainda erro muito, né? Claro, a gente vai sempre estar aprendendo com os erros. Mas um aprendizado contrate bem para que você consiga ter longevidade nas suas relações. Porque a cultura, cara, é algo que não pode ser esquecido dentro de um negócio, sabe? Perfeito. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma reunião semanal que a gente fala, a primeira coisa que a gente fala na reunião é o quê, Júlia? Quais os motivos de eu ser grato por aquele dia ou por aquela semana? Como foi o seu final de semana? Então, é assim, e aí rola um interesse, tá ligado? Pô, o que essa pessoa fez? E, tipo, pelo que ela é grata e tal. Então a gente, brinca, a gente olha de fato pelo aspecto humano de cada um. Mas no final do dia todo mundo sabe a importância que tem dentro daquele processo. Construção de cultura mesmo, assim, né? Exatamente. Então, assim, a gente não tá ali pra, né, só ser uma família, igual a gente Sim, brinca, né? Tipo, a gente é uma família e tal. Que aí eu falo, cuidado que família é outra coisa. Mas, de fato, a gente tem uma relação muito forte, culturalmente falando, mas que cada um sabe o que tem que entregar no final do dia, né? E a importância do resultado. Mas, falando de uma forma prática, né? Vamos agora fazer a mentoria. Aí sim, gostei. Cara, Clube da Fluência Kids, por que não? Perfeito. Não, então, é engraçado porque talvez seja o melhor mercado que tem. As pessoas, elas gastam dinheiro muito mais com seus filhos do que com si próprios, né? Se a pessoa precisa gastar R$ 400 no mês ali, ela vai pagar um curso de inglês pra ela ou pro filho dela? Pro filho dela. Mas eu acho que, desde o princípio, e aí é uma questão minha, particular, eu sei que talvez visando negócios não é o melhor caminho. Até porque o cara não quer pagar tanto, o cara quer ficar chorando preço, normalmente o adulto tem esse problema, né? Mas o adulto tem uma coisa que pra mim e pro resultado que eu quero gerar faz muita diferença. O cara, ele nunca vai estar ali obrigado. Então, se o cara tá ali, ele tá gastando o dinheiro dele, ele não tá ali obrigado. Ah, mas é porque a empresa dele obriga ele a fazer isso. Ok, tudo bem, mas pra mim isso é muito importante, que o cara, ele esteja, e até pelo formato de aula que a gente dá, pelo estilo de curso, por mais divertido que seja, e de fato é muito legal, assim, a pessoa ela vai ter que estar comprometida com o projeto. Como eu falei anteriormente, o aluno ele faz o maior trabalho ali. Ele faz talvez a parte principal, que é se comprometer, estudar, tá em casa. O trabalho que ela faz em casa é muito maior do que o trabalho que os nossos professores fazem na sala. Então, assim, o cara precisa estar 100% comprometido.
Adultos têm a tendência a fazer isso, então a gente prefere trabalhar com adultos e não com crianças. Existem cursos, e tem uma outra coisa também, existem cursos muito bons para crianças. Esses cursos de franquia são muito bons, são legais. Se você procura uma coisa, sei lá, tem um curso chamado Holy Kids, que é um curso maneiraço também, Calma que é aí, de... cara, não fica falando nome, não. Ah, não pode, foi Não tá mal, me patrocinando, É pô. verdade, foi mal. É o quê? É Clube Kids? Holy Kids, que é voltado para o público... Clube da Fluência Kids? Não, quem sabe. Não, mas assim, eu acho que existem cursos muito bons que fazem isso, então nunca foi algo que me interessou, necessariamente. Talvez uma coisa mais voltada pro business também. Eu gosto de trabalhar com a galera que trabalha, que tá ali no Mas trampo. essa tua objeção aí pra mim é mais uma justificativa barata. Pode ser. E eu vou te mostrar agora Fala aí. o poder que tem na sua mão. Uhum. Olha só, você tá no Porto Real. Sim. Você tem acesso, e aí acesso é uma coisa que custa muito. Custa muito, de fato. As maiores estratégias e técnicas para fazer uma criança se tornar uma criança de alta performance. Uhum. Tá? Qual foram a última Olimpíadas, ou enfim, que essas crianças de lá... Então, eu falo sempre dos meus alunos, mas quando eu falo dos meus alunos, são todas as crianças lá do prédio que eu trabalho, né? Do masculino lá. Uhum. Então, em média, na Canguru de Matemática, as escolas têm entre 8, 10, 12% de condecorados, né? Pessoas que recebem uma medalha de alguma coisa, medalha de ouro, prata, bronze. Lá a gente teve, nessa especificamente, 52% e mais 43% na de astronomia, que é uma outra prova. 52% são... Metade dos alunos. Então, metade dos alunos que fizeram a prova, praticamente, receberam alguma condecoração, que é absurdo, assim. Então, de fato, lá a gente tem essa excelência toda. Mas, na hora de falar inglês, eu acho que, talvez no futuro, sim, quando eu conseguisse consolidar entre os pais dessas crianças, talvez eu poderia alcançar isso. E tem uma outra coisa também, que eu acho que acabei não falando, mas que é, de fato, uma objeção um pouco mais sólida, assim, né, nesse aspecto. Eu acredito que, dependendo da idade, a criança não precisa de um professor de inglês. Se ela tem um pai que sabe falar inglês, o pai já consegue ajudar muito ela. E aí, enfim, no método, por exemplo, no meu método, a criança não entra no curso de inglês antes dos 12 anos, por exemplo. Então, pô, se eu tô falando de 12 anos, já beleza, eu tô perdendo aí um público entre 12 e 18 anos, que realmente poderiam estar no meu curso e não estão. Mas aí é uma estratégia que eu acho que não vale a pena eu diversificar tanto, assim, o meu público, as chamadas e tudo mais, e ter uma comunicação mais clara com o público específico. Então, se eu fosse falar apenas com jovens profissionais, a galera adulta de 25 a 50 anos, eu já tenho um esforço. Se eu precisar comunicar ainda para os pais, para eles poderem, eu vou ter que criar um novo conjunto de anúncios lá, e enfim, eu já não tenho nem... Braço. Não tem braço para isso. Mas é uma ideia legal. Eu acho que talvez no futuro, quem sabe, mas eu acho que hoje eu tô focado em conseguir colocar o máximo de pessoas possível dentro do Clube da Fluência, respeitando o tempo que os nossos professores têm. E tu foca muito na qualidade também do ensino. Né? Exatamente, assim. E isso foi uma coisa que eu notei claramente quando eu tinha minha sala lá em Bangu. Se eu tinha 20 alunos, eu dava um nível de aula. Se eu precisasse dar 40 aulas, era um outro nível de aula, eu claramente reduzia a qualidade. E eu sou um só, os professores são poucos, então a gente tem a clara noção de que um professor com... E pra gente fica muito claro isso no NPS, né, no índice de satisfação do cliente, que os professores que têm mais de 8 tempos de aula, por exemplo, naquele iniciozinho de semana de segunda a quarta, eles vão ter a tendência de fazer aulas mais genéricas, piores. E é uma coisa que a gente não quer. Então a gente prefere diversificar um pouco mais, dar um pouco mais de folga para os professores, nem que a gente tenha que pagar um pouco mais para isso, mas pra gente faz muita diferença. Top demais. Eu analisei há um tempo atrás um anúncio. Eu tinha um quadro, na verdade foi um quadro de um episódio. Por conta de correria, a gente acaba às vezes não conseguindo seguir, né, com algumas coisas. Mas eu fiz uma avaliação, na verdade uma análise de um anúncio de uma escola chamada... Não vou lembrar o nome agora, mas... Cara, eu achei aquele anúncio tão excelente, e o público-alvo deles é muito parecido com o teu. E ela iniciava o anúncio com um VLT vindo atrás dela, tipo assim, uma moça loira e tal. E, pô, tu ficava ali no vídeo, né? Tipo, antes de vir essa estratégia agora de TikTok, que já tem um tempo isso. Sim. E ela ficava ali na frente no trilho do VLT,
E o VLT Aham. vindo, plim, 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 já chegando ali. E tipo assim, tu fica naquela agonia, será que ela vai sair, não vai? Aí daqui a pouco ela vira, aí o VLT passa, obviamente ela não tava ali, né, Uhum. naquele momento. Aham. E aí ela começa, pô, aquilo ali, cara, me despertou pra entender como que era a metodologia dela. Uhum. E assim, hoje, né, falando dessa, aqui ó, depois tu vai, Aham. dar uma olhada lá no, Isso aí. Uhum. perdi. Depois eu vou te Não, mandar. manda lá, manda lá. Que aí tu pode usar algumas coisas aí Não, como eu vou roubar referência. com certeza. Isso é claro. E aí, tipo assim, no decorrer do anúncio, ela vai explicando, pô, por que que Uhum. estudar inglês com eles traz resultado e traz Legal. cases, né? Tipo assim, Maneiro, maneiro. um exemplo de a pessoa estudando na sua própria casa, no conforto do seu lar. Aí um aluno colocando em prática aquilo ali na profissão dela e tal. Uhum. Então, assim, eu acredito hoje que para tu escalar, né, e principalmente dentro do nicho que você é um especialista e tem diferenciais do Uhum. mercado, cara, o anúncio é um lance que pode realmente te ajudar muito, né? Você acredita que nesse lançamento eu não fiz nada, né, de anúncio? Eu já tinha uma reserva de mercado, eu já tinha uma galera que tava esperando, né, pra Uhum, entrar. Então, eu falei, cara, vou criar um grupo no WhatsApp, vou começar a colocar o pessoal interessado lá. uhum, Até a hora que eu for fazer o pitch, vou explicar como é que vai funcionar o curso e tudo mais. uhum. Mas, de fato, é uma coisa que eu quero fazer agora, pegar o dinheiro que entra e reinvestir em tráfego para poder gerar novos alunos, até porque, pra gente, é muito importante que a gente tenha uma plataforma com mais alunos possível. Enfim, se vai Uhum. ser 100, 200 alunos, a gente não sabe ainda. Mas como a gente tem um servidor no Discord para conversação, é importante que tenha mais alunos dentro da plataforma. Então, consequentemente, isso vai ajudar muito nesse processo. Coloca teus alunos para fazer corte dos vídeos no Discord. Cria um Aham. rank de melhores vídeos ranqueados. Igual o Paulo Marçal tá fazendo, É, né? filho. Cara, pois é, pois é. Mas o grande ponto é que a galera acha que é muito caro, entendeu? Mexer Uhum, com isso. sim. E aí, na verdade, você consegue hoje, por exemplo, fazer um investimento aí de R$ 500 em Uhum, tráfego pago e já conseguir captar pessoas a baixo custo, dependendo do uhum, objetivo da campanha que você vai utilizar. sim. Então, por exemplo, eu lembro que tu tinha um Instagram que teve que começar do zero, não teve? Uma Tive esse história dessa? problema. Eu tinha um Instagram, sei lá, tinha 3 mil seguidores, 2 mil e pouco, quase 3 mil. Uhum. E aí eu acordei um dia de manhã e tinha tido um ataque hacker do Paquistão. Na verdade, tinham invadido lá e tinham criado um monte desses anúncios de apostas, essas Um coisas saco. assim. E Já. aí, tipo, o Instagram derrubou, enfim, eu tentei, enfim, protelar lá, Aham. play shave que retornasse, mas foram 3 strikes na mesma noite, assim, então, que foi tomado o Instagram, então eles não, enfim. E eu até conseguiria se eu entrasse com uma medida judicial, mas era um É, trabalho que, é a única forma de, não de recuperar. compensaria, O não custo, às compensaria. vezes, do advogado é Exatamente, não te não, dar garantias que você vai ter sua conta de volta. Esse é um é problema. esse o problema. Enfim, não é algo que eu tava disposto a fazer na época, então só, enfim, felizmente, vou voltar do zero e recomeçar. Mas mesmo assim, Hum, tu conseguiu rapidamente montar uma base nova de. sim, sim. É porque eu acho que essa questão, isso é também uma outra coisa. Eu gastei muito tempo, uma visão que eu tive recentemente, assim, tentando fortalecer o Instagram da marca, do curso, enfim. E aí, quando teve essa queda, eu também tive uma outra visão, assim. Eu acho que o Instagram empresarial, né, do negócio, ele precisa servir como um grande portfólio daquilo que a gente oferece. Enfim, você vai entrar lá, você vai entender tudo aquilo que oferece o curso. Uhum. Mas eu acho que hoje, como pessoas se conectam com pessoas, criar conteúdo no Instagram pessoal faz mais sentido hoje. Então eu foco minha força, meu poder de criação de conteúdo no meu Instagram. Então tem feito uns Reels aí e tal. Pô, teve um que esses dias que viralizou, tá com 200 e Eu vi. poucos mil e tal. Legal. Parabéns. Mais voltado pro meu estilo de vida, para aquilo que eu faço, pro meu trabalho. E obviamente que quando for necessário transitar entre os assuntos da educação é muito mais fácil. E aí eu Uhum. consigo pontualmente iniciar. O Instagram do Clube da Fluência, se tu for entrar, tem 100 pessoas, sei lá, né? Tem pouquíssima gente. Uhum. Mas a gente consegue colocar quase o mesmo número de pessoas do Instagram como alunos. Então, pra gente faz muita diferença ter esse tipo Uhum. de foco no conteúdo no meu Instagram pessoal pra gerar novos alunos, né? Eu costumo dizer o seguinte: a maioria dos meus clientes me perguntam isso. Uhum. Ah, pô, foco no meu pessoal ou foco no da empresa?
A primeira pergunta que eu devolvo é: você tem tempo para Uhum. focar em 2 Instagrams? Uhum. Eu, por exemplo, hoje o Instagram da ME, que é Uhum. uma agência, é um Instagram que tá praticamente parado. Uhum. O último conteúdo que a gente postou deve ter sido no mês passado, Sim. né? Mas porque eu dou muito foco no meu Instagram também. Uhum. Mas o grande ponto é você entender o seguinte: o teu perfil de nicho de Uhum. negócio permite que a tua vida pessoal também seja exposta, o teu lifestyle também seja exposto. Isso vai conectar Uhum. com a tua audiência? Se a tua resposta for sim, não gasta tempo criando um perfil comercial, tarará. É o que você falou, vai ficar lá meio que Uhum. né? É igual aquela Bíblia aberta no Salmo 90. Ninguém Aham. lê, mas ela tá ali, Tá ali, exatamente. né? Então, é por aí. E essa questão do Instagram é muito complexa, porque a galera acha que a gente mostra a nossa vida ali, né? E assim, É. eu não queria desiludir a galera, mas enfim. Tu até pode ver o João Paulo lá no meu Instagram, mas é 100% estrategicamente calculado aquilo que você vai ver e aquilo que você não vai ver. Então, se eu entrar no Instagram do Mavion, eu vou ver lá, eu vou ver, pô, ele na obra da ME lá, pô, ampliação, pô, vai ser uma sala gigante agora. Enfim, eu vou ver várias coisas que ele tem feito no dia, reunião com o cliente. E você acha mesmo que ele tá mostrando aquilo ali pra ser um blogueiro? É essa a ideia? Não, claro que não é. É gerar autoridade, é que as pessoas vejam aquilo que ele tá fazendo. É. Então, eu acho que faz muito sentido isso. Cara, a Evelyn me desafiou na semana passada a fazer um dia de daily, tipo assim, Uhum. postando meio que quase de hora em hora ali e tal, a rotina. Só dessa brincadeira eu agendei 3 reuniões. Tá vendo? Sério, tipo, de 24 horas, porque o story fica 24 horas. Sim, sim. O pico de audiência subiu pra caramba, que as pessoas gostam de ver aquilo que, né, é mais interessante pra elas e se conectar com a tua realidade. Eu ficava analisando, tipo, um cara comentava do meu cabelo, que tava Aham. zoado. O Sim, outro comentou do futevôlei. O outro comentou da reunião. O outro comentou do tanque de gasolina do carro que quando eu filmei apareceu. Aham. Cada pessoa engaja por um tema diferente, Uhum. né? E aí, o final do dia, o que é importante, né? Pra isso não virar só algo cansativo. Uhum. É você olhar e falar assim, o que minha audiência mais gosta de ver? Perfeito. O que traz as pessoas pra dentro do meu perfil, Uhum. né? E, cara, meu segundo semestre tô dedicando muito agora em julho estudar o Uhum. tema viralização. Uhum. Por quê? Eu entendi e vi, e essa semana que passou, eu perdi um negócio que tava assim, ó, correndo pelas minhas mãos. Aham. Tipo assim, óbvio que eu perdi pro Marcos Marques. Nada mais, nada menos do que o o cara do cara é acelerador brabo. empresarial. Sim. Já fiz curso com o pai dele, né? Uhum. De coaching e tal. Mas o que eu entendi? A percepção de valor das pessoas passa pelo quanto você tem de seguidores. Sim. Isso é muito doido, né? Entende? E até mesmo na hora de viralizar, você tem muito mais chance de viralizar se tua conta já é maior. Sim. É engraçado, porque as pessoas vão O entrar. algoritmo, ele trabalha pra você. Sim, né? a pessoa vai entrar ali e é impressionante. A pessoa entrou. Ele tem menos de 10 mil seguidores, a pessoa fala assim, pô, nem vale a pena seguir, porque o cara não deve postar sempre assim, né? Mas é verdade, de fato. E aí você... É óbvio que eu nunca liguei pra isso. Uhum. Nunca liguei pra isso. Todo esse tempo de empresa, eu comprei um curso esse dia que a gente tinha direito a uma aula ao vivo, online, com o infoprodutor lá, né? O especialista. E um cara falou assim, pô, mas você trabalha com tráfego, tipo, aqueles caras meio loucos sem noção? Eu já sabia que alguém ia falar isso. Sim, sim. Mas você trabalha com tráfego pago e teu Instagram só tem X mil seguidores, pô, 3 mil, 2 mil e pouco. E aí existe uma diferença muito grande do que eu faço com o que é viralização. Tipo, conteúdo viral é uma coisa, tráfego para negócio local é outra completamente diferente, Sim, né? Não tem... A conexão entre esses dois mundos aqui é muito diferente. Existe, mas é muito distinta. Então, meu foco sempre foi aqui. Tanto é que eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim, mas pô, você nem tem tantos seguidores assim pra falar desse assunto. E eu tava pouco me lixando pra isso. Por quê? No final do dia eu sabia que se uma pessoa visse aquilo ali e tivesse o efeito que eu esperava, tava bom pra mim. Né? Só que o jogo da rede social mudou muito. Mudou muito. O nível de percepção das pessoas mudou muito. Sim. A forma de vender mudou muito. Então, eu tô indo pra esse lado do viral estudando. Agora eu sou aluno. Sem nada aqui, tô estudando. Legal. Então tô aprendendo muita coisa, tô testando muita coisa, né? Pra quando eu for falar desse tema, aí eu tenho um Instagram viralizado. Porque também não adianta eu querer falar de viralização e o meu Instagram não ter viralização, né? Então,
Nisso eu acredito, né? Se eu for falar de tráfego pago hoje com você, eu vou falar, cara, teu negócio vende no tráfego. Uhum. Eu vou falar com propriedade. Uhum. Agora, na viralização é outra coisa. Isso que as pessoas precisam entender. Uhum. Ah, mas por que eu quero ter um Instagram cheio de seguidores? Eu já ouvi muito corretor de imóvel, cirurgião dentista, Uhum. muita gente me falando isso. E quando eu vou falar do ticket médio, o cara fala, não, mas aí eu não consigo cobrar mais caro. Óbvio que você não consegue cobrar mais caro. Não cria autoridade. Você não treinou a sua audiência, você não tem autoridade, você não é uma pessoa vista com um valor agregado por trás muito alto e tal. Uhum. E aí que eu tava te falando, né? Eu fui agora nessa reunião e eu achando que eu tava com meu ticket super alto, lá nas estrelas. Uhum. O cara falou, não, fechou o projeto já e... Tranquilo, Infelizmente cara, é o mesmo escopo que o seu. Aham. Infelizmente é o mesmo escopo que o seu. Aham. Um investimento muito maior. Sim. Tipo assim, mais de 3 vezes, saca? Uhum. Então é um negócio que de verdade eu estou vendo com meus próprios olhos, Uhum. mentorias, consultorias, como que as pessoas se posicionam e a partir desse posicionamento o ticket do trabalho delas sobe. O valor percebido sobe, né? Então tem uma importância aí que, cara, faz diferença. Pra uma galera tá fazendo e não é de bobeira não, entendeu? Perfeito, total. E uma dúvida, Marvin, assim, se você pudesse dar uma dica, assim, pro professor empreendedor, pro cara que quer criar conteúdo na internet. Um cara assim, um cara... É, um cara qualquer, assim, o cara, pô, digamos que ele tem uma escola de inglês e que ele tá tentando dar um gás nela agora pra ela poder escalar. Digamos que existe esse cara. Entendi. E ao mesmo tempo ele tem o perfil dele onde ele cria conteúdos, assim, relacionados à educação. E aí ele pode falar com professores, ele pode falar com pais, ele pode falar com alunos diretamente. O que você acha qual deveria ser o foco dele nesse momento? O que você acha que ele deveria fazer? Cara, eu já fiz essa pergunta para um especialista na área de viralização, rede social, e a devolutiva dele para mim foi: o que é mais estratégico pro teu projeto de vida hoje? Sim. Qual é o tema? Essa resposta você tem que ter. Por quê? Quem quer viralizar para muitas áreas e muitos lugares acaba não viralizando e não alcançando as pessoas em lugar nenhum. A internet sempre foi assim. Sim. Só que com a inteligência do algoritmo, as coisas estão mais fáceis, ao mesmo tempo precisam ter muito mais clareza. Então, se o teu conteúdo ele tá muito claro e ele é rápido, ele é eficaz, primeiro você precisa, né, falando de um passo a passo, você precisa segmentar bem o teu público. Eu te falei do projeto do Kids, mas teria que ser trabalhado talvez até em uma conta apartada. Porque seria muito difícil você conseguir falar a mesma linguagem para dois públicos totalmente diferentes no mesmo Instagram. Sim, sim. Né? Então, inclusive de matérias. Então, por exemplo, você vai alcançar pais, tudo bem, mas com que objetivo? Se o Clube da Fluência não é, nesse caso aqui, a tua estratégia principal, eu não recomendaria nesse perfil você fazer isso. Então, pode ser que tenha um perfil que você trate desse tema aqui de paz, de temas diversos de educação, psicopedagogia e tudo mais, e um outro com foco em trazer base para inglês. Sim. Né? Faz sentido. Isso é uma coisa que tem que ser o 0-1 aí da estratégia. Depois, eu tô vendo os conteúdos que você tá fazendo, tipo assim, a pegada é absolutamente essa. Só que você já tem uma métrica. Então, se você pega o teu Instagram agora, você tem conteúdo com 292 mil visualizações, você tem conteúdo com 3 mil. Esse conteúdo que tá com 3 mil, ele é um conteúdo que tá numa média interessante para você analisar ele e seguir mais esse padrão aqui, porque o que viralizou é mais difícil de você conseguir manter lá no topo. Só que esse de 3.252 vai te trazer seguidor bom também, Sim. que pode ser um potencial cliente para você. Então eu iria nessa linha, tipo, como você já tá testando muita coisa, analisa o que você já fez. Perfeito. Porque o que você já fez já tem muita informação para você. E aí, usa os teus primeiros 3 segundos de uma forma mais fundo de funil agora. Você já fez bastante topo de funil, bastante assim, tem mais de 10 vídeos, então é um número interessante para teste, mas tenta jogar no meio disso um fundo de funil com uma chamada de atenção interessante. Por quê? O grande segredo aqui para você agora, nesse momento, é a constância. É a constância. Então, não adianta você querer botar a cara no Instagram uma vez por semana não tem como. E querer ter um resultado exponencial. Não vai acontecer. Se você fizer todo dia alguma coisa,
seja no feed ou no story, já vai te dar muito mais possibilidade de ter uma base. Então, por exemplo, se eu tenho uma métrica de quantas visualizações eu tenho no meu story, beleza, eu vou ver quem tá vendo meus stories, por que essa pessoa tá vendo, trabalha uma enquete, tipo, uma coisa muito ruim também é jogar o Reels pro story sem fazer um storytelling. Legal. Porque você quebra o algoritmo do story trazendo um outro algoritmo pra onde não deveria. A pessoa clica, sai dos stories e... Sai e muitas vezes ela nem clica pra ir. Porque o pedaço de vídeo que ela vê no story às vezes não é o suficiente pra chamar a atenção. Mas se você vem contando uma historinha, aí ela culmina no vídeo, finaliza ali, aí beleza. A pessoa clica, vai lá, talvez ela até volte pra ver o que vai acontecer depois. Né? Faz sentido. Mas esse story aqui, por exemplo, do João, essa vida de pai full time é maravilhosa. Botaria um botão pra pessoa interagir. Porque o grande lance do Instagram é o watch time. Você sabe melhor do que É eu o do tempo que que é a isso. pessoa passa assistindo, assim. Então e agora, além do watch time, tem a interação. Então, se você consegue fazer com que ela clique no teu story de alguma forma, ou isso aqui, ó, o toque na tela, só preciso disso. Se eu parei pra ver e ler, já tá legal. Só que é muito difícil a pessoa parar pra ler só por ler. Sim. Então o botão ele te ajuda nisso, porque houve essa interação, entendeu? Então tu vê, tu tá sempre trazendo um Reels pro teu story. Isso vai te atrapalhar com a tua métrica de algoritmo. Legal. Essa enquetezinha aqui, esse do arrasta, né, é legal pra caramba. E o dia a dia, pô, lugar, mostrando um lugar novo, uma recepção nova que você vê aqui. E aí, cara, daqui pra frente tá top. Mas o grande ponto é, teu story hoje, por exemplo, você não falou do Clube da Fluência. Não falei. Verdade. Todo dia, você conhece o Mário, né? Sim, sim. Mário Vergara. Se a gente for pegar o exemplo dele, que é um cara do teu nicho muito bom, Sim, sim. ele fala todo santo dia. E ele tem um jeito Entendeu? engraçado de falar, que você fica com aquele negócio na cabeça, né? Que ele fala, Mas você curso também de tem- inglês. Eu já te falei isso, lembra? Eu Aham. falei, mano, pra mim você é um personagem muito pica, assim, cara muito brabo, desculpa. Mas você bota um pi aí. Você é um cara muito brabo, tipo assim, que veste essa parada, sabe? Sim, Parece sim. que tu é um professor pra mim. Sim, sim. Então, um cara que, pô, mano, eu olho pra você e falo assim, pô, esse cara é um professor legal. Aquele professor que dá vontade de ficar na sala de aula, sabe? Eu tinha um cara de física que ele fechava a cortina, porque ficava de frente, porque ele fazia uma bagunça na sala, mas todo mundo Legal, gostava legal. da aula do cara. E no final a gente aprendia a parada, Maneiro. né? E às vezes tu pensa assim, pô, esse cara é muito grande e por isso ele tem resultado. Não, ele era tipo o que você é hoje, um cara super descontraído, aplicou, fez e tá lá. É só a E é distância irmão- do e- tempo, né? E ele é só irmão do Pedro Sobral, né? Total, total. Agora, me fala aqui uma coisa, assim, aproveitando a consultoria gratuita. Se eu quisesse escalar esse curso, eu quero, né? Sim, de fato, né? E eu quisesse colocar lá no ticket de, tipo, mais ou menos 400 por mês, assim, a pessoa, o cara que vai entrar no curso. Quanto de tráfego você acha que eu teria que de investir por mês, assim, pra conseguir gerar um retorno de, sei lá, 5 alunos por mês, ou uma coisa assim do tipo? Então, a gente acabou de falar dessa regra. A regra do posicionamento, a regra da qualificação. Se tu não jogar esse jogo, tu vai ter um problema seríssimo de aumentar o teu ticket. Por quê? Porque você não tá criando prova social, não tá criando uma base que poderia pagar esse valor, de fato. Sim, A gente só tá, na verdade, trazendo pessoas para dentro do perfil. faz sentido. E aí, como que eu cobro mais por algo que vale aquilo ali? Eu preciso posicionar isso para que faça sentido, porque se os teus conteúdos do feed ou os teus conteúdos do story não forem intencionais para você construir na memória daquela pessoa a importância que o teu curso tem para que ela aprenda a falar inglês, cara, tu vai ficar sempre puxando isso para baixo, Sim. né? E aí quando você abrir o carrinho para aquilo ali, a pessoa fala, pô, mas esse cara que fez o curso lá, o Clube da Fluência, e hoje ele fala inglês e ele ganha 6, 7 mil, como você falou, que é um caso real. Sim, sim. Então se tu traz esse número, que é o número alvo Não, da cabeça da pessoa. eu tenho alunos que ganhavam 4 e eles estão ganhando 30 e poucos mil agora, porque eles ganham em euro. Então, assim, tem cases muito, muito, muito poderosos. Assim, É mas que, na realmente- verdade, o storytelling, você tem que ser muito bom em contar a história. Né? E eu acho que você não tem problema, porque você é professor, você sabe fazer isso bem. Sim, sim. Mas o segredo tá nesse fio aqui que você começa a puxar. Então, por exemplo, se você tem um alvo, e aí você tem um grupo de pessoas que tem o mesmo alvo, que é esse cara que ganha hoje 6, 7 mil. O alvo tá aqui.
você tem um caminho para fazer a galera chegar nisso aqui. Como é que você conta essa história? Sim. Aí é que você vai ter resultado. Então, por exemplo, esse cara chegou aqui, quando ele chegou aqui, ele apresentou pra gente que ele tinha esse desejo, esse sonho, a gente pegou na mão dele, levou ele no passo a passo da nossa metodologia e fez com que ele chegasse até esse objetivo. O grande problema dos professores, eu diria problema não é algo ruim, mas é dificuldade deles, é que eles estão muito conectados com a pedagogia. Sim. E o lado empreendedor, vendedor, de negócios, cara, sempre bate, sempre choca. Eu tenho um método de venda escolar, Sim. que é um curso que a gente aplica e ministra para escolas e professores, diretores, pedagogos. E aí, cara, a gente sempre passa por esse aspecto. Quando a gente vai falar de dinheiro, de venda, de que uma matrícula precisa ser feita para que aquela escola se mantenha de pé, eu vejo os olhinhos assim, ó, arregalados. Tipo, falando de grana, cara. Sim, e eu pergunto, tá, mas como que essa escola se mantém de pé sem alunos? Cara, mas em defesa da minha classe, assim, eu acho que existe, óbvio que existe uma enculturação muito grande dentro das faculdades, a gente recebe muita informação e deixa a gente meio avesso à grana. Também existe uma defesa meio que irracional nossa, como a maior parte dos professores tem cargos subvalorizados, não ganham o suficiente. Eles começam a falar que o dinheiro não é importante, que não, eles fazem isso por amor, não é por dinheiro. E você vai criando uma resistência à grana. A mentalidade e isso faz muita diferença, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, se você falasse pra mim, para cada. Você vai ter que gastar R$100 pra conseguir cada aluno, ou R$300 pra conseguir cada aluno. Eu ia fazer a conta aqui na minha cabeça de quanto tempo o aluno fica no curso. Falando do número, né, que você perguntou, de forma mais direta. O importante é você saber qual é o tempo de duração, o lifetime value, né? Que o cliente fica ali, que é o LTV. Então, se o teu curso é de 6 meses, se ele fica os 6 meses, se é de 1 ano, se ele fica 1 ano, até para você saber se R$15, R$40, R$100 para um lead é algo caro ou barato. Então, primeiro, eu preciso saber qual é o meu LTV. Depois eu vou olhar para o meu CAC, que é o custo por aquisição de cliente. Então não é porque você investiu R$1.000 e trouxe 100 mensagens a R$10, por exemplo, que você vai converter essas 100 mensagens. Sim. Então você precisa ter um percentual de conversão de mercado, baseado no mercado, é 10%. Então você converteu 10 alunos, investi 1.000, trouxe 100, converti 10. Se o teu comercial for muito bom, se esses leads já estiverem pré-qualificados, tua estratégia de marketing está ok, então você converteu 10. Há um ticket de X mês vezes o LTV, é mais ou menos a conta. Legal. Então, assim, quero escalar mais do que 100 pessoas ou mais do que X pessoas, eu pego essa métrica aqui de 10%. Um lead hoje vai te custar aí uma média tipo, de 5 a 15 reais. Vamos trabalhar com um projeto assim. Falando de Facebook Ads. Google vai ser mais caro porque é um lead mais intencional. O cara já vem com uma intenção de compra, entendeu? Na rede social, no Instagram, ele é mais frio no aspecto de momento de compra. Talvez você tenha que trabalhar ele um pouco mais. Entendeu? Faz sentido. Pô, legal, muito bom. E me tira uma dúvida aqui, cara. Hoje, a minha company, ela tem um método de venda escolar, né? E presta serviço para empresas, certo? Até qual é o faturamento médio, assim, de um cara que, digamos que eu quero botar o Clube da Fluência para vocês gerirem aí o tráfego dele. A partir de quanto eu precisaria investir? Como é que é o ticket disso? Você fala sobre essas coisas aberto? Falo, assim, depende muito do teu potencial de margem de lucro, tá? Então, por exemplo, geralmente os clientes que trabalham com a gente, eles já faturam acima de 100 mil reais, tá? Por quê? Por conta do potencial de investimento versus o potencial de escala. Mas tem empresas que faturam menos e tem uma margem de lucro maior que podem destinar um valor de investimento para o marketing, que geralmente vai funcionar de 3 a 5%. Então essa é uma conta que você pode fazer. E aí você vai investir aí, cara, para fazer um trabalho razoável de marketing, de 2 a 3.500, 4 mil reais por mês, para ter um trabalho qualitativo, que vai te entregar um resultado médio inicial. Mais o que você vai gastar em tráfego? Tipo, não, já total. Pô, legal. Entendeu? Porque é uma empresa de pequeno porte, que está começando, está escalando. Se for abaixo de 100 mil reais, ela vai investir mais ou menos isso aí, uns 3... Pegando aí 5%, né? Vai ser uns de 3 a 4 mil no máximo, entendeu? Pô, legal. Então, dá pra fazer. O pessoal acha que é muito caro, mas é um isso é uma visão que investimento. muita gente tem, né? Muita gente tem essa visão de que é uma coisa inalcançável, assim. E toda empresa precisa de estar sendo vista e lembrada. Tem que ter marketing, é necessário. Então, assim, só que tudo depende de como você vai aplicar o marketing. Porque hoje fazer Instagram, deixar um Instagram bonitinho, não é vender. Sim, de fato. Social media hoje não é vender.
Uhum. Agora tem várias formas que você pode fazer, que mesmo que o seu Instagram não seja uma máquina poderosíssima, mas que você faça algumas vendas e essas vendas te potencializem cada vez mais no teu negócio, entendeu? Isso é o tráfego para negócio local. Muito É. bom. Então, cara, obrigado pela sua presença. Que isso, Precisamos prazer. encerrar, infelizmente. Ah, O papo tava bom pra caramba, Sim, sim, sim. mas professor Romero, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pela isso, tua cara. disponibilidade, deixar sua família vir aqui. Beijo no João e na Carol, Com certeza, com tá? certeza. E deixa um recado aí pra galera. Pô, pessoal, é isso aí. Então, pessoal, se tu tá assistindo o Fala Time Podcast, é o seguinte: o Clube da Fluência tá com matrículas abertas. Ia encerrar, mas, pô, o Marvin conversou comigo, falou, pô, Romero, dá um desconto pro pessoal. E é o seguinte: o custo do Clube da Fluência é R$ 397 por mês. Esse é o valor que você vai pagar pra poder ter aulas particulares uma vez por semana com seu professor, num grupinho lá, pô, chuchu beleza, assim, feito pra você ter acesso à plataforma, ao Clube do Livro, ao Clube de Conversação, tudo isso. Mas para você, que é do Fala Time Podcast, é o seguinte: você vai pagar R$ 297 por mês. R$ 300 por mês. Cara, R$ 300 por mês é, pô, molezinha. E aí, você vai pagar R$ 300 por mês, você vai aprender inglês em 18 meses. E como é que você vai fazer isso? Romero, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter acesso a essa promoção? Que eu vou entrar no site lá, vai estar 397. Não, tu vai entrar no seguinte: tu vai clicar aí no seu Google Chrome aí, no seu Mozilla Firefox, e tu vai digitar assim, clubedafluência.com/falatime. E aí lá já vai estar a promoção isso, 297. Sério? Beleza? Sério, pô. Fechou pelo Fala Time 297? É isso. Tá vendo? Caraca, vou botar na Mas assim, bio do meu Instagram. É isso Só aí. pra te homenagear. Valeu. Você merece. Valeu, meu irmão. Obrigado Tamo junto aí sempre, pelo brigadão. carinho. Curte, comenta, compartilha. Você que tá vindo aqui pela audiência do Romero, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário aqui pra gente, ó. Se você digitar aí, o YouTube já vai entender, já vai mandar esse vídeo pra mais pessoas. É isso Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo vídeo. Valeu. aí. Valeu.